Isaías capítulo 9, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Meus amados, nós encerramos no domingo passado uma série de mensagens, Luz na Mente, Fogo no Coração, onde nós falamos sobre avivamento espiritual, e hoje nós iremos iniciar uma nova série de mensagens, do berço à cruz. Então, a partir de hoje, todos os domingos de dezembro, nós iremos trabalhar esse tema do Natal, mostrando que, desde a manjedoura, cada passo do Senhor Jesus foi na direção da cruz do Calvário, para nos substituir ali e nos resgatar da escravidão do pecado e da condenação do pecado. Hoje, então, é a primeira mensagem da série do berço à cruz. E o tema da nossa mensagem hoje é a promessa que renova a nossa esperança. A promessa que renova a nossa esperança. Quero desafiar o seu coração a voltar a sua atenção para tudo aquilo que nós iremos falar aqui nessa noite. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Acompanha aí a leitura da palavra de Deus e não feche a sua Bíblia. É importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da mensagem. Diz assim o texto sagrado: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós nos curvamos diante do Teu senhorio e da Tua majestade, porque precisamos de Ti, Pai. Lemos a Tua palavra e cremos que é a Tua palavra, e a nossa súplica nessa noite, Pai, é que o Senhor, pelo Teu Espírito, ilumine a nossa mente, nos dê entendimento da Tua palavra, e que seja o Senhor, pelo Teu Espírito, conduzindo a exposição do texto sagrado, de uma maneira que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus é que nós clamamos, amém e amém. Meu amado, Isaías, nós sabemos, ele profetizou cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mas apesar do seu ministério ter acontecido tantos anos, tantos séculos antes de Jesus nascer,
ele fala de Cristo com tanta riqueza de detalhes, que ele ficou conhecido como o profeta evangelista. E os dias de Isaías foram dias de trevas, foram dias que a nação, o povo de Deus, andava em trevas. Naqueles dias, o rei de Judá era o rei Acás, e nós temos a informação lá em 2 Crônicas, capítulo 28, de que o rei Acás havia apostatado da fé, ou seja, ele abandonou os caminhos do Senhor. Ele fez coisas terríveis, ele associou o culto a Deus com práticas pagãs, ele queimou o seu próprio filho em sacrifício, ele fez alianças com povos inimigos, ele mandou construir um altar pagão dentro do templo de Jerusalém, e ali ele fez sacrifícios abomináveis ao Senhor, e além disso tudo, ele se recusou a atender à orientação de Deus. Querido irmão, o rei de fato apostatou da fé. Todavia, não somente o rei estava distante dos caminhos do Senhor, todo o povo de Deus, toda a nação havia se afastado de Deus, toda a nação, todo o povo estava envolvido em densas trevas. No capítulo 1 de Isaías, versículo 4, o texto diz que o povo estava carregado de iniquidade, que eles rejeitaram o Senhor, que eles desprezaram o Santo de Israel. E nesse cenário de trevas, nesse cenário de iniquidades, os reinos da Síria e Samaria se uniram contra Judá, se uniram para invadir Judá e dominar aquelas terras. Essa era a situação do povo de Deus aqui no contexto de Isaías, no contexto aqui do capítulo 9 de Isaías. Todavia, meus amados irmãos, apesar desse cenário de iniquidade, esse cenário de trevas, aqui no capítulo 9 nós vemos algumas promessas que trazem esperança para o povo de Deus. E as palavras de Isaías aqui, não somente eram palavras de esperança para o povo de Deus, ali naquele contexto, mas são palavras de esperança para nós hoje. São palavras de esperança para mim e para você. São promessas que num certo sentido já se cumpriram em Israel, mas que em um sentido mais amplo se cumpre nas nossas vidas. São promessas que trazem para nós esperança. Lembrando, meu amado irmão, que esse texto aqui é uma visão. Isaías, ele teve uma visão. Deus está revelando através de sonho, de visão, revelando para ele o que iria acontecer no futuro, revelando para ele as coisas gloriosas que iria acontecer. E a pergunta que nós faremos é a seguinte: o que foi que o profeta Isaías viu nessa visão das coisas que iriam acontecer no futuro? O que ele viu? Fica claro para nós que a primeira coisa que o profeta viu foi Deus transformando a realidade do seu povo, aquela realidade de iniquidade, de trevas. Deus transformou aquela realidade. Portanto, em primeiro lugar, meus amados irmãos, para nossa reflexão, Deus transforma a realidade do seu povo. Deus transforma a realidade do seu povo. Volte seus olhos aí para o versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar,
além do Jordão, Galileia dos gentios. Amado, a primeira coisa que ele afirma aqui é que essa terra que estava aflita não iria continuar na obscuridade. A primeira coisa que vemos aqui é que o povo de Deus, que estava debaixo da disciplina de Deus, que estava vivendo em trevas, que estava sofrendo ameaças das nações vizinhas, esse povo não iria continuar na escuridão. A realidade do povo de Deus seria transformada. É isso que Isaías está mostrando aqui, foi isso que Deus mostrou para ele. Se você observar o texto, você vai perceber que há uma distinção entre os primeiros tempos e os últimos tempos. Aí no versículo 1. Primeiros tempos aqui é uma referência aos dias de Isaías, e últimos tempos é uma referência ao futuro. Veja bem, meus irmãos, Isaías está aqui descrevendo o que ele viu, descrevendo aquilo que Deus o mostrou. Aí ele diz assim: nos primeiros tempos, é como se ele está vendo o futuro, e aí ele diz assim, nos primeiros tempos, fazendo uma referência para os dias dele. E ele diz que nos primeiros tempos Deus tornou desprezível as terras de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali, meus irmãos, são regiões que ficavam no norte da terra prometida, e sempre que Israel era invadida por nações estrangeiras, a primeira região que era atacada, que era desolada, era essa região aqui. Então é isso que ele está dizendo. Essas regiões aqui, sempre que Israel era atacado, elas eram as primeiras terras que eram atacadas. E aí ele diz: mas nos últimos tempos, fazendo uma referência ao futuro, Deus iria tornar glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, ou seja, uma referência à Galileia, exatamente o lugar onde o Messias começou a sua missão mundial. O que Isaías está dizendo é que aquela região que era desprezível, no futuro, ela seria a primeira região a ser impactada pelo ministério do Messias, de Cristo, que seria enviado. Em síntese, meus irmãos, um resumo aqui desse versículo, é que o profeta está dizendo o seguinte para a nação de Israel: olha, o que eu vi é que aquilo que hoje é desprezível aqui em nosso meio, no futuro vai ser glorioso para o louvor de Cristo Jesus. O que o profeta está dizendo aqui é o seguinte: essa realidade desprezível que nós vivemos hoje, vai ser transformada numa realidade gloriosa no futuro. E ele diz mais, veja aí o versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Meu amado, viver em trevas significa viver uma vida longe de Deus, significa viver sem compromisso com os valores e os princípios da palavra de Deus. Viver em trevas significa praticar a imoralidade, praticar o pecado, significa satisfazer todos os desejos do nosso coração corrupto e, por causa disso, estar debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus, do castigo de Deus. Mas o texto está dizendo que esse povo que estava em trevas, esse povo foi surpreendido por uma grande luz, e a luz, queridos irmãos, dissipa as trevas, faz a gente enxergar o nosso pecado e nos leva ao arrependimento. E o texto diz mais: aqueles que viviam na região da sombra da morte,
Ou seja, aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, aqueles para quem não havia esperança, aqueles que estavam caminhando a passos largos para o castigo eterno, para essas pessoas resplandeceu a luz. O que ele está dizendo é o seguinte: não havia esperança para o povo de Deus, mas de repente eles foram surpreendidos por uma luz. O que o profeta está dizendo é que o povo de Deus foi surpreendido pela esperança, foi surpreendido pela certeza de que aquela realidade de trevas e de iniquidade, ela seria transformada numa realidade gloriosa. Eles foram surpreendidos por essa certeza, por essa esperança. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que essa promessa de transformação não é somente para o povo de Deus ali naquele contexto, mas essa promessa de transformação se estende também a todas as nações da terra, porque, meu amado irmão, todo aquele que não tem o Evangelho vive em trevas, vive em perigo. Todavia, quando o Evangelho chega, a luz também chega, transformando a realidade de qualquer pessoa. De maneira que o Natal é essa boa nova, é essa boa notícia de que há esperança. Seja qual for a realidade que nos cerca, há esperança para nós. O Natal é essa boa notícia, meus amados irmãos, de que as trevas não irão prevalecer em nossa vida, porque a luz chegou, e a luz se faz presente em nosso meio, e continuará presente hoje e por toda a eternidade. É essa boa notícia do Natal, que Deus transforma a realidade do seu povo. Mas o texto continua, e a segunda coisa que Isaías viu em sua visão, foi Deus, além de transformar a realidade do povo, Deus restaurou a alegria do povo. Portanto, em segundo lugar, Deus restaura a alegria do seu povo. Veja comigo o versículo 3, tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Perceba que Isaías está vendo o povo de Deus crescendo. Ele começa o versículo 3 dizendo, tens multiplicado esse povo, e o profeta também percebeu na sua visão, que a alegria do povo aumentou. Então veja, ele está tendo uma visão gloriosa, e ele precisa descrever o que ele está vendo. De alguma maneira ele está percebendo que a alegria do povo aumentou, e ele usa metáforas para descrever para nós como o povo está alegre. E aí ele diz assim, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa. Imagina, irmãos, o povo na hora da colheita. Se a colheita for abundante, a colheita é sempre feliz. Nós falamos aqui na semana passada, com base no Salmo 126, que aquele que semeia com lágrimas, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa mesma ideia que Isaías está usando aqui, porque semear requer esforço, requer sacrifício, requer lágrimas. Todavia a colheita, ela é alegre, a colheita, ela é jubilosa. Então o momento da colheita é sempre um momento de alegria, e ele usa essa metáfora para ilustrar, para descrever a alegria do povo de Deus. E ele diz mais, como exultam quando repartem os despojos. O que é repartir os despojos? Só reparte os despojos aquele que venceu a guerra, porque quando uma nação luta contra outra nação, a nação vitoriosa traz os despojos da guerra.
os bens do povo inimigo, os bois, os animais, e depois da vitória, eles vão repartir os despojos. Então esse momento é um momento de alegria. Isaías então está comparando a alegria do povo de Deus, a mesma alegria que um povo tem quando é vitorioso em uma batalha. Deus está mostrando para Isaías o que iria acontecer no futuro, e Ele está deixando claro: haverá alegria, haverá gozo, haverá cantos de júbilo na boca do povo de Deus. Ele está deixando claro para Isaías que todo o esforço, todas as lágrimas durante a semeadura, com toda certeza vai se transformar em alegria no dia da colheita. Ele está deixando claro que toda a luta em meio às batalhas, com toda certeza vai se transformar em alegria, quando a vitória se concretizar e chegar o momento de repartir os despojos da guerra. E eu quero dizer para você, meu irmão, que essa promessa de alegria não é uma promessa somente para Israel ali no contexto de Isaías, mas essa promessa de alegria também se estende a todas as nações da terra, porque, meu amado irmão, toda a humanidade vive correndo atrás de um sentido para a vida, de um propósito. Toda a humanidade está em busca de alegria, de prazer e de satisfação, e a maioria das pessoas buscam essa alegria no lugar errado, no pecado, satisfazendo os desejos do coração, nas coisas materiais, e eles não encontram satisfação para a alma, não encontram nada que possa preencher o vazio que tem no coração. Mas quando nós somos alcançados pelo Evangelho, essa realidade é transformada, porque nós passamos a desfrutar da alegria verdadeira, que só pode ser encontrada em um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Ele é a nossa alegria. Querido irmão, entenda: prazer, satisfação, alegria verdadeira, nós só encontramos naquele que nos criou com um propósito, o propósito de o adorarmos e nos alegrarmos nele durante todos os dias da nossa existência. Essa promessa de alegria é para mim e é para você, e nós só encontramos em um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Mas o texto continua. Isaías viu também que Deus iria trazer paz para o seu povo. Portanto, em terceiro lugar, Deus traz paz para o seu povo. Veja comigo o versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Meu amado irmão, o profeta, ele viu que o povo iria desfrutar de paz, porque Deus iria libertá-los dos seus opressores. Significa que os conflitos que o povo de Deus estava vivendo ali nos dias de Isaías, aqueles conflitos iriam acabar. Ele diz que a vara dos opressores seria quebrada. O que é isso aqui, irmãos? Essa vara era usada pelos proprietários de escravos, e essa vara era usada para torturar os escravos e obrigar os escravos a fazer os trabalhos pesados. E aí Isaías está dizendo aqui que essa vara seria quebrada, que os seus opressores seriam vencidos e não haveria mais jugo sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. E para deixar claro para o povo a sua visão, ele acrescenta aqui no finalzinho do versículo 4 a seguinte informação. Ele diz assim, que aquilo ia acontecer da mesma forma que aconteceu no dia dos midianitas. Ou seja, no dia dos midianitas, era humanamente impossível o povo de Deus sair vitorioso.
foi lá no tempo de Gideão, mas o Senhor interviu e Gideão, com 300 homens, venceu um exército em um número muito maior. E Isaías está dizendo o seguinte: olha, o nosso Deus, Ele vai nos livrar da opressão, assim como foi lá nos dias de Gideão. Ele irá intervir, Ele irá transformar essa realidade. Eu quero dizer para você que essa promessa é para nós, porque em Cristo Jesus nós somos libertos da opressão do pecado. Em Cristo Jesus nós somos libertos da escravidão do pecado. Em Cristo Jesus nós podemos desfrutar de paz com Deus. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós somos reconciliados com Deus. Antes éramos inimigos, mas agora em Cristo somos reconciliados com Deus. Mas o profeta diz mais. Veja comigo o versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Perceba, o profeta está dizendo: serão dias de paz. Não vai ser necessário a bota para o guerreiro lutar. Não serão necessárias mais as vestes sujas de sangue. Ele está dizendo: olha, pode queimar isso tudo, as vestes dos soldados, os utensílios de guerra, pode queimar, porque não vai ter guerra. Ele está dizendo: eu estou vendo o futuro, não vai ter guerra, vai ser um tempo de paz. Deus está mostrando, irmãos, Deus está mostrando, meus irmãos, para o povo o que iria acontecer. Isaías está dizendo para eles: olha, os dias que nós estamos vivendo, esses dias de opressão, esses dias de guerra, esses dias irão passar, haverá paz em nosso meio. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que essa promessa aqui de paz não era somente para o povo de Israel ali no contexto do profeta Isaías, mas é uma promessa que se estende a todas as nações da terra. Porque, meu amado, aquele que é alcançado pela graça, aquele que é alcançado por Cristo Jesus, ele passa a desfrutar da paz que excede todo entendimento e que independe da circunstância. Aquele que tem o Senhor Jesus, ele tem o Deus da paz, e o Deus da paz, ele guarda a nossa mente e o nosso coração, e nós passamos a desfrutar de alívio na nossa alma, mesmo em meio aos dias amargos da aflição, porque nós temos a certeza de que Deus se faz presente em nosso meio, e Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Haverá paz para todo aquele que vive em um relacionamento com o Senhor Jesus. Portanto, meu amado irmão, o Natal é essa boa nova de transformação, essa boa notícia de transformação, é a boa notícia de alegria verdadeira, e é a boa notícia da paz que excede todo entendimento. Nós vimos aqui 3 promessas: transformação, alegria e paz. Todavia, para que isso aqui se cumprisse, era necessário alguém para realizar todas essas coisas. Era necessário alguém para garantir que essas promessas iriam se cumprir. E na continuação do texto nós vemos o agente que realizaria cada uma dessas promessas, que iria garantir que cada uma dessas promessas iriam acontecer. Então perceba, meu amado irmão, na visão de Isaías, ele viu Deus transformando a realidade do seu povo.
ele viu Deus restaurando a alegria do seu povo, ele viu Deus trazendo paz para o seu povo, e na sua visão ele viu também Deus enviando o Salvador, que iria realizar todas essas coisas. Portanto, em quarto lugar, Isaías viu Deus enviando o Salvador ao seu povo. Em quarto lugar, Deus envia o Salvador ao seu povo. Volte os seus olhos para o versículo 6. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja, meu amado, que a partir do versículo 6, essa profecia indica quem poderá garantir que todas essas promessas iriam se concretizar. Perceba que o versículo aí começa com uma conjunção. Por quê? E nós podemos perguntar, por que nós podemos ter a certeza que todas essas coisas iriam acontecer? E a resposta é a seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Veja, meu amado, que o Salvador viria ao mundo como uma criancinha nascida ali no povo hebreu. E essa expressão, um menino nos nasceu, aponta para a humanidade do Salvador. Significa que Deus se fez homem, Deus nasceu entre nós, Deus se submeteu a todas as mazelas da humanidade. E nós podemos perguntar, por que foi necessário que o Salvador fosse um homem? E a resposta é, porque ele veio para receber o castigo em nosso lugar, e somente um homem poderia substituir outro homem na cruz do Calvário. Por isso a necessidade do Salvador ser um homem, mas ao mesmo tempo que era um homem, era também Deus. Um filho se nos deu, o Filho de Deus nos foi dado. Queridos irmãos, o Salvador é um presente de Deus para nós, é um presente de Deus para toda a humanidade, é um presente divino. E a certeza que nós temos é que o Senhor Jesus era 100% homem, e também era 100% Deus. E o texto diz, o governo está sobre os seus ombros. Significa que esse menino que nasceu, o Messias, ele irá reger o reino de Deus com autoridade divina. Esse menino que iria nascer, ele teria a responsabilidade de governar o povo de Deus. Ele sentiu nos seus ombros o peso da responsabilidade de governar o curso da história. E meu amado irmão, se é Ele quem governa, então nós podemos descansar, porque o texto nos apresenta algumas características desse Salvador. O texto diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. Significa dizer que Ele, sendo homem e sendo Deus, Ele tem todo o conhecimento humano e Ele também tem toda a sabedoria divina. Ou seja, ninguém pode ensinar como Ele, ninguém pode dar conselhos como Ele, ninguém é capaz de fazer planos sábios como Ele. Significa dizer que Ele é um governante cuja sabedoria está para muito além do conhecimento humano, das capacidades humanas. Maravilhoso conselheiro significa dizer que esse menino libertador é um grande estrategista, e ele está orquestrando uma grande vitória
para o seu povo. Portanto, nós podemos confiar, nós podemos descansar, porque tudo irá se cumprir. A certeza que nós temos é que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas o texto diz que Ele também é Deus forte. Uma tradução literal aqui dessa expressão seria: Deus é um guerreiro. Significa dizer que Ele luta as batalhas do seu povo e Ele é o vencedor de todas as batalhas. A vitória final está nas mãos desse Deus, porque não há nada que supere a força do Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus forte, o Deus guerreiro, o Deus que luta as nossas batalhas e vence todas elas, segundo os seus propósitos. Mas o texto diz mais: Pai da eternidade. Esse título, Pai da eternidade, retrata o Messias como um grande rei. Era costume no Oriente Médio antigo se referir ao rei como o pai da nação, aquele que cuida. Portanto, meus irmãos, o cuidado paternal do Messias para com seus filhos dura por toda a eternidade. É essa a ideia. Ele é o Pai da eternidade. O seu cuidado para com seu povo está sobre nós hoje e estará todos os dias pelos séculos dos séculos. Ele está cuidando de nós como um pai cuida do seu filho. E o texto diz mais: Príncipe da paz. Significa dizer, meu amado irmão, que o governo desse menino seria tão eficiente que a consequência seria a paz. Significa dizer que ele é um governante cujo reinado traz paz para as nações. Nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum governante, por melhor que tenha sido, por melhor que possa ser, ninguém poderá trazer a paz que o Senhor Jesus pode trazer para todas as nações. E essa paz que nós encontramos no Príncipe da Paz é uma paz no sentido mais completo. A gente poderia gastar um tempo aqui falando sobre essa paz. Essa paz significa saúde para a alma que está adoecida com o pecado. Essa paz significa relacionamento saudável entre o homem e Deus. Essa paz significa relacionamento saudável entre o homem e os seus semelhantes. Essa paz significa uma condição estável de justiça e de prosperidade, prevalecendo em todas as nações da terra, prevalecendo em todo o mundo. É uma paz no sentido mais completo que nós podemos imaginar. E o versículo 7 diz assim, volte seus olhos para o versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O verso 7 está dizendo para nós, meus irmãos, que esse governo do Messias sobre o povo de Deus é um governo que vai durar para sempre. E o versículo termina com a expressão: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Essa expressão, queridos, significa que Deus está garantindo que tudo isso vai acontecer. Essa expressão significa que ninguém pode impedir essas promessas de se cumprirem, porque envolve a fidelidade de Deus, envolve o poder de Deus. É como se Isaías tivesse tido essa visão, depois ele disse: é certo que tudo isso vai acontecer.
é garantido que tudo isso vai acontecer, porque o Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor dos Exércitos fará isso. Fará o que, meu amado irmão? Vamos recapitular aqui comigo. O profeta disse que a realidade do povo de Deus seria transformada. Aquele povo que andava em trevas, trevas morais, sociais e espirituais, aquele povo que estava distante de Deus, aquela nação que vivia longe de Deus, eles seriam surpreendidos pela luz, que iria dissipar as trevas e transformar aquela realidade. O profeta viu também que o povo iria desfrutar novamente da alegria verdadeira, e ele viu também que o povo iria desfrutar novamente da paz verdadeira. Foram essas as promessas que nós encontramos aqui nesse texto. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que essas são palavras proféticas que se cumprem não somente na nação de Israel, mas todos os povos, tribos, raças e nações podem ter acesso a essas promessas por intermédio do Senhor Jesus. Todo aquele que vive distante do Evangelho, que vive em trevas, quando é alcançado por Cristo Jesus, é alcançado pela luz que dissipa as trevas e que muda a realidade das nossas vidas. Portanto, meu amado irmão, deixa eu dizer algo para você. Sejam quais forem as trevas que estejam perturbando a sua vida, hoje elas podem ser dissipadas pela luz do Evangelho de Cristo Jesus. Creia nisso. Entenda que essa é a boa nova do Natal. Essa é a boa notícia, que não há realidade que não possa ser transformada, não há pecado que não possa ser perdoado, não há coração de pedra que não possa ser quebrado pelo poder de Deus e substituído por um coração de carne. É a certeza de que nós temos acesso à alegria, à paz. É a certeza de que em Cristo Jesus nós podemos desfrutar de alegria plena e verdadeira, que só pode ser encontrada em um relacionamento com Deus. É a certeza plena e absoluta de que em Cristo Jesus nós temos acesso à paz que excede todo entendimento e que independe das circunstâncias que nos cercam. Alegria, transformação e paz são promessas que hoje nós podemos ter acesso por intermédio de Jesus, o menino que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que intercede por nós, de onde voltará para julgar os vivos e os mortos. Essa é a boa nova do Natal. Eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. O que você precisa? As promessas que nós encontramos nesse texto é transformação, alegria e paz. O que você precisa hoje? Eu queria que você pensasse, respondesse no seu coração. Transformação na sua casa, na sua família. É o que precisa ser transformado. Essas trevas podem ser dissipadas hoje pela luz de Cristo Jesus. É alegria que você precisa, restauração da alegria, é paz. Você não desfruta da paz que excede todo o entendimento. O que você precisa hoje? Quero dizer para você que esse menino que nasceu e que está vivo pelos séculos dos séculos, ele se faz presente aqui nessa noite. Essas promessas podem se tornar realidade na sua vida hoje. Eu quero desafiar o seu coração a crer em nome de Jesus. O que você precisa? Vamos cantar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, você vai pensar o que você precisa.